Olá, bom dia, bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem e a gente já vai começar com o nosso momento de meditação. Deixa eu ver se está tudo ok. Vamos só conferindo o sinal aqui. Ah, perfeito. É que eu tenho aqui meu retorno, então eu estou me vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Grande Jackson tá na área, obrigado aí, meu irmão. Deixa eu só ver. Perfeito. Tá ouvindo bem, ok, já ouvi meu retorno. Então vamos começar com a nossa meditação. Vamos explorar. É uma meditação que um momento em que eu chamo de explorar a grande alma. Então feche seus olhos, sente numa postura confortável. Permite que a sua respiração vá fluindo. E comece fazendo algumas respirações profundas. Quando você inspira, você leva o ar lá para a base da sua coluna, enche o seu diafragma, enche o seu abdômen, deixa a barriga lá na frente. E você solta esvaziando. Solta esvaziando. E aos poucos vai permitindo que a sua respiração assuma um ritmo normal dela. E eu quero te convidar inicialmente a fazer uma meditação ritmada, onde você vai inspirar contando 4 tempos. Aí você vai fazer uma pequena pausa, conta de 2 a 4 tempos e expira contando mais 4 tempos. Faz outra pausa quando chegar ao final da expiração e inspira novamente. Então é um ciclo em que você se torna presente na sua comunicação, na sua respiração, que não deixa de ser uma comunicação, né? Comunicação com a alma. Então vamos lá. Então você vai inspirar contando até 4. Aí faz uma pausa de mais 4 tempos. Expira. 4. Pausa. Inspira novamente. 4. Pausa. Expira. 4. Pausa. Inspira. E vai fazendo no seu ritmo. Se 4 for demais para você, você pode diminuir. Se 4 for pouco, você pode aumentar. O importante é você criar um ritmo na sua respiração.
Pode permitir a respiração voltar ao ritmo normal, sem pausas. E mentalmente se comprometa com o seu momento, com o tempo que você se disponibilizou e se abriu para estar aqui agora. Desligue todos os seus celulares mentais. Se comprometa a focar em si. A partir do momento em que você se abre para se conectar com o que vai ser transmitido aqui hoje, lembrando que muito mais do que a informação que sairá da minha boca, muito mais valioso são as conexões que você vai fazer internamente, são os seus insights daquilo que eu falar. Porque são os significados que você vai atribuir àquilo que for trazido aqui. E isso é o que realmente vale. E quando for o seu momento, você pode abrindo seus olhos. Beleza. Bom dia! Então, oficialmente, a gente está aqui para mais um dia de seminário. Seminário, local de plantar sementes da Escola da Grande Alma. É uma honra estar aqui hoje, nesse sábado. Mais um sábado. E eu quero ver quem que tá aqui. Olha só, Luzi, bom dia. Dri Medeiros, Romeire. Quem mais tá aí? Dê um salve aí no chat. Vou acompanhar aqui o chat por algum período. Hoje a gente vai falar sobre os mitos e inverdades sobre propósito de vida. E eu trago de um ponto muito pessoal, que é a minha própria experiência. Para quem não sabe, boa parte da minha vida eu fui servidor público e servidor efetivo, né? Então eu digo que o que eu sempre soube fazer foi passar em concurso, e até que eu comecei, na verdade, desde muito novo, desde os meus primeiros cargos, já com uma busca muito grande, uma busca muito profunda por fazer algo diferente. E é isso que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Enquanto a gente traz os mitos, não vou contar minha história aqui agora. Até que em 2017, há 3 anos, eu resolvi, e justamente agora no dia 1º de outubro, vai fazer 3 anos que saiu a minha exoneração a pedido no Diário Oficial da União, do meu cargo de oficial de justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E para mim foi um marco, porque é como se eu de fato estivesse nascendo novamente. Um ano depois eu estava morando fora com minha esposa, a gente passou quase um ano viajando, moramos mesmo em alguns países, outros a gente passou, tivemos várias experiências. E é sobre isso que eu venho falar aqui para vocês, mas não numa perspectiva de conteudista, de informação, de é isso que você precisa para achar o seu propósito. Não, nós vamos pelo contrário, nós vamos fazer o procedimento contrário, a engenharia reversa do processo. Porque a gente aprende mais com os erros do que propriamente com informações, porque informação por informação, né? Tem tanto de livro, tanto de curso, mas a gente aprende, eu não diria nem com os erros, e sim com as experiências da nossa própria vida. Então, é desse ponto que eu quero aqui trazer para vocês, trazer essa experiência e de fato esses erros que eu cometi. Não foi erros propriamente dito, eu não gosto dessa palavra, mas é a forma que fica claro de entender. E sim dessas falsas concepções que eu tinha sobre essa busca por propósito de vida,
e como que elas estavam de fato me atrasando o meu progresso, atrasando eu chegar aonde eu deveria estar, aonde eu sentia que eu precisava estar. Então, é nesse sentido que eu trago aqui hoje e na intenção que esses mitos, esses erros que eu cometi, essas situações tragam para vocês insights, provocações, né? E que vocês possam de verdade aproveitar alguma coisa disso na vida de vocês aí para essa busca de vocês, porque eu tenho certeza que só vai vir e só vai depois passar nesse vídeo aqui quem está interessado nesse tema. Então a minha expectativa é essa, tá? Beleza? E aí, deixa eu só fazer deixa eu só lembrar aqui algumas situações para quem tá chegando, né? Tá sempre chegando gente nova, vai também chegar sempre gente nova aqui nesse vídeo. A Escola da Grande Alma é um projeto nosso que nós estamos começando agora, né? E esse é um projeto voltado para desenvolver a grande alma. Da outra vez eu não falei, mas eu não sei se vocês sabem, grande alma é a tradução para o nome Mahatma. Mahatma, na verdade, não é o nome do Gandhi, não sei se vocês sabem, é um título que ele teve. O nome dele é Mohandas K. Gandhi. E aí o título dele se tornou Mahatma. Mahatma é a grande alma. E se você for ver, né, na cultura hindu sempre existiu essa titulação para de fato os grandes almas e Gandhi foi um desses. Obviamente que ele me inspirou e esse termo me inspira muito, Mahatma. Só que eu não quis trazer Mahatma porque todo mundo só ia pensar em Gandhi na hora que eu falasse. Então vamos trazer a tradução, mas sempre honrando, né, a grande alma que ele foi e as várias grandes almas que passaram por essa terra e que estão aqui e ninguém nem sabe. Grande alma não significa que é uma pessoa famosa, não significa que é uma pessoa que move o mundo, não é o arquétipo que Gandhi vestiu, e sim uma pessoa que está vivendo na sua inteireza, baseado no seu valor de verdade, de busca da verdade acima de tudo, de trazer à vida essa verdade. E isso está totalmente relacionado com o propósito, e não à toa que esse foi o tema escolhido por vocês lá no nosso grupo, na nossa comunidade. E inclusive tá aqui embaixo o link, se você tá aí e não tá ainda lá, entra aqui, é um grupo no Telegram. Ele é um grupo aberto, né? E só que alguns dias eu deixo ele fechado para conversas, para eu dar alguns avisos, e em outros ele fica aberto para a gente trocar, porque a ideia é que seja um ambiente de troca, de compartilhamento e de crescimento. Agora tá todo mundo ainda tímido, mas daqui um dia vai estar todo mundo já se soltando lá. E eu quero deixar claro que esse não é um projeto meu, é um projeto nosso. E vocês que estão agora nesse momento, esse segundo seminário, vocês são de fato os fundadores, junto comigo, vocês são os membros fundadores disso tudo. Porque, repito, não existiria nada disso sem você aqui, né? E eu não estou aqui preocupado com número e pensando em número. Se você estivesse aqui na minha frente, ainda que eu não esteja te vendo, mas eu sei que você está aí, para mim já é o suficiente. Precisaria pelo menos uma pessoa para poder ouvir aquilo que eu tenho a dizer, aquilo que eu tenho a compartilhar a partir das minhas experiências e não a partir daquilo que somente que eu estudo, que eu leio. Então o objetivo aqui da Escola da Grande Alma é trazer esses conhecimentos que conectem você com a sua própria grande alma, com a sua verdade, com a sua essência, com o seu eu superior, com o mentor que há dentro de você mesmo. Então é trazer à tona tudo isso, trazer à tona todo esse poder real que existe aí, mas de uma forma pé no chão, de uma forma vida real, vida que tem desafios, que tem situações que precisam ser enfrentadas. Esse é o objetivo. A gente tem um seminário todos os sábados, a gente vai fazer seminários temáticos por períodos, então agora a gente tem aí para 4 semanas de propósito, que foi o tema escolhido lá no grupo pela comunidade, vocês mesmos escolheram. E eu quero começar trazendo para vocês um conto, né? Um dos pilares aqui é justamente trazer histórias, trazer contos, trazer elementos que nos conectem com a nossa grande verdade, com a nossa grande alma, a partir do olhar de outras pessoas. Eu já trago a história de um monge, e esse monge era um cara muito estudioso. Muito cabeçudo, muito aplicado no seu conhecimento.
E um dia o mestre dele chegou para ele e falou, meu discípulo, por que você que é tão esforçado, você que é tão estudioso, que fala palavras bonitas que todo mundo gosta de ouvir, mas que são palavras decoradas, são palavras e frases prontas que você aprendeu no livro e vem aqui repetir. Eu quero saber o seguinte, me conta uma história da sua infância, da época que você não sabia nem a diferença entre leste e oeste. Me conta uma história de quando você sequer tinha consciência de quem era você nesse mundo. E aí, nesse momento, o discípulo chegou e engasgou e tentou falar aquela coisa toda, engasgou e não saiu nada. E aí, o monge, o mestre, né? Não falou também mais nada e ele saiu extremamente desapontado porque ele enxergou nos olhos do mestre o desapontamento e quando ele chegou, ele foi direto para onde? Para a biblioteca. Para quê? Para estudar livros onde que ele buscasse a resposta daquilo que o mestre dele havia perguntado. E aí ele foi para a biblioteca e obviamente ele não achou nada. E aí ele pegou os livros que ele tinha no quarto dele, que ele estudava, procurou e nada. E ele se revoltou e chorou muito consigo próprio porque estava extremamente desolado e estava começando a perceber que todo aquele tempo que ele tinha estudado, gastado, investido, fazendo muita coisa para aprender conhecimentos, só tinha trazido conhecimentos superficiais para a vida dele. Então ele, num ato de revolta, ele se desfez dos livros que ele tinha, se desfez das anotações que ele tinha e falou para o mestre dele que ele precisava de um tempo e ele foi para a montanha se retirar da vida. E aí, eis que um determinado dia ele estava lá na montanha, estava lá na caverninha dele, ele estava varrendo o chão e aí uma pedrinha bateu no pé dele. E quando essa pedrinha, aliás, a pedrinha bateu no bambu que bateu no pé dele, quando isso aconteceu, ele se iluminou naquele momento. Ele teve um insight naquele momento e se iluminou. E aí ele trouxe um poema. E eu vou ler aqui esse poema para vocês. Ele falava o seguinte: a pedra bateu no bambu. Minha consciência desapareceu. Sem me preocupar em melhorar corpo-mente, tornei-me como os antigos ancestrais do Dharma. Nunca mais minha mente escurecerá. Sem deixar marcas da minha passagem, fui além do som e da forma. Em todo o país. Os que obtiveram o estado de Buda serão capazes de me reconhecer como alguém que trilha o caminho supremo. E lá nesse momento, o mestre, que obviamente está conectado e sentiu nesse momento a iluminação do discípulo, ele falou: agora a criança amadureceu. Esse é um conto que está no livro da Monja Coen, 108 contos e parábolas orientais. E esse foi mais um conto que eu peguei aleatoriamente. Eu abri, falei, vou pensar em hoje. E eu abri. E se vocês forem se lembrar, né, do primeiro seminário, que eu abri uma parábola, e a parábola falava sobre as abelhas, que as abelhas ficam ali só sobrevoando o perfume da flor, só que quando elas encontram, elas na verdade, elas são atraídas pelo perfume da flor e chega em determinado momento que elas vão lá em busca do pólen. E o pólen é a verdade profunda, enquanto o perfume é a superficial. E que muita gente vive na superficialidade e não vai em busca do pólen. E aí hoje, aí você quer me dizer que, né, que sincronicidade do caramba foi essa aqui hoje? Porque, olha só, isso aqui foi aberto completamente aleatório e a mensagem é exatamente a mesma e totalmente alinhada com a nossa filosofia aqui na escola, com a minha filosofia de vida, sobretudo nos últimos tempos, eu que sempre fui um cara muito racional, muito buscador, muito estudioso. E esse ano caiu para mim a ficha completa de quão afastado da realidade eu estava. E aí eu fiz um movimento, estou nesse movimento de voltar para a realidade sem perder, obviamente, aquilo que eu estudei e aquilo que faz sentido, mas não depositando nos estudos, nesse conhecimento que ele é superficial.
a panaceia dos problemas. E a mesma coisa vale até aqui para propósito de vida, que muita gente bota essa busca como o pilar da sua vida, e aí vai em busca de livro e tal, não sei o que, papapá, e não vai buscar onde realmente importa. Então, esse conto aqui, ele traz essa alegoria do discípulo que sabia tudo decorado, mas na hora que pediu para falar algo que saísse do coração, que saísse da essência dele, acabou o mundo, ele não sabia falar nada. E hoje a gente vê justamente isso, o conhecimento intelectual como obstáculo nesse nosso meio de pessoas que se dizem buscadoras espirituais. é, as pessoas ficam se perdendo em cursos, em livros, em aulas, em palestras, em vídeos. E quando eu falo as pessoas, eu me considero uma delas, tá? E a gente se perde, a gente fica como justamente com ali. Só que eu não vou nem dizer abelha, um monte de mosca em volta da luz, batendo cabeça na luz, batendo cabeça na luz. E a gente não permite, primeiro, que tenha esse momento de baixar as energias e deixar de fato o nosso conhecimento interno bater em ressonância com esse, e também a gente não tem a humildade suficiente para baixar a bola, né? E entender que por mais que a gente estude, por mais que a gente busque essas respostas fora, nós nunca vamos encontrar, e a resposta está dentro da gente. Então achei assim, gente, vocês estão vivendo junto comigo aqui o acontecimento de sincronicidades, e essa é uma delas que eu achei fabulosa, que mostra justamente isso. E esse é o objetivo daqui da Escola da Grande Alma. Não é trazer conhecimentos para te deixar na superficialidade. É levar provocações para que você, sozinho, que ninguém vai fazer isso por você, eu não consigo fazer isso por você, encontre o seu caminho interno. O máximo que pode acontecer é, através das minhas provocações, das minhas cutucadas, eu te indicar, ó, existem tais caminhos, procura aí e um deles vai servir para você. É o que aconteceu comigo. E é o que funciona na minha vida. Eu sou um verdadeiro experimentador de caminhos. Só que o foco tem que ser sempre a experiência. E para mim, hoje está muito claro. Antigamente eu achava que meditação era algo pra gente, vamos diminuir a ansiedade, estresse, acalmar a mente. E hoje eu vejo que a meditação é um local de profunda sabedoria que a gente tem dentro de nós. E que não é todo dia que vai vir uma super resposta, um super insight. Mas na maior parte dos dias a gente tem esse contato com esse local. E, e às vezes não precisa vir uma resposta, um insight. Precisa somente da gente silenciar para ouvir claramente o que já está aqui. E, aliás, essa é a busca por propósito. A busca por propósito não é buscar nada, é ouvir o que já está aqui, presente nesse momento. Então, essa é uma situação que veio ilustrar muito de forma bem verdadeira, né, tudo que a gente está passando nesse momento aqui. Tá bom? Show de bola? Como é que vocês estão aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bacana o áudio aí? Tá legal? Tá travando? Travou, voltou? O que foi? Recebi uma mensagem aqui agora do... Bem, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Vamos ver aqui. Bom, o que vai acontecer? Se a internet estiver travando, eu vou tocar aqui o seminário e depois eu subo a gravação. Pronto, vamos ser objetivos. Se a internet não estava boa, se eventualmente ela estiver travando,
que eu estou recebendo as mensagens aqui do navegador dizendo que não tá essas coisas todas. Se ela estiver travando, eu vou tocar o barco aqui e oportunamente eu vou subir a gravação, porque eu estou gravando essa live, tá? Tá sendo gravada. Beleza? Então vamos lá. Vamos embora, gente. Vamos primeiro o seguinte, eu separei 7 mitos. 7? Foi. 7 mitos sobre propósito. E o que eu estou chamando de mito? Eu estou chamando erros, eu estou chamando confusões. Né? Não é somente um mito no sentido de algo que é mal compreendido. É também. Mas nós estamos falando de erros e confusões. E aí, quando a gente chegar no final, obviamente, eu vou trazer o que eu entendo realmente por propósito e juntando todas essas peças. Mas antes eu gostaria de trazer esses mitos para pontuar para vocês o que eu aprendi na minha jornada, justamente o que eu aprendi na minha caminhada e que hoje eu vejo que teria sido bem mais fácil, bem mais leve o meu processo se eu não tivesse me perdido com esses mitos e com esses erros aqui. Só que é o tipo de coisa que só a experiência prática traz. Então vamos trazer para cá esses mitos e para a gente começar, tá? Primeiro mito, né, que a gente verifica quando se trata de propósito. Mito 1, a terra prometida. A busca por propósito, a busca incessante por propósito de vida, né? E hoje, se você for ver, boa parte das pessoas estão nessa busca, estão nessa falta de sentido. Eu não vejo sentido, eu não sei o que é, eu estou insatisfeito, eu não estou feliz com a minha vida. E aí começa normalmente com a vida profissional. Eu não estou satisfeito e feliz com as minhas escolhas de vida até o momento, com o meu curso. E eu estou nessa busca por sentido, por significação, por propósito. Só que as pessoas buscam a terra prometida. Como se houvesse um local menos para encontrar um local que é mais. E na verdade o propósito não é sobre busca, não é sobre chegar a nenhum lugar. O propósito é sobre alinhamento. É sobre eu me alinhar com a minha própria verdade. Aí sim, eu encontrei meu propósito. E eu encontro ele a todo momento. Não é assim, agora é esse aqui o propósito. Não, ele está a todo momento se expressando através do meu alinhamento com a minha verdade. Então, muita gente se perde nessa de ficar buscando essa terra prometida, né? Esse local maravilhoso onde todos os problemas do mundo não existem e só existe felicidade, só existe abundância, só existe prazer. E não é bem assim. Por isso que nós estamos trazendo aqui nesse ponto de mitos, né? De falsas concepções. E o propósito ele é sobre a gente usar de forma consciente o nosso potencial. Né? Então eu já sou tudo isso. Eu só preciso usar de forma consciente. Eu preciso encontrar dentro de mim esse caminho de potencializar essa resposta. Só que para assumir tudo isso, para eu tomar as rédeas disso e desse alinhamento, obviamente que eu preciso de uma lapidação. E quando eu falo lapidação, mais uma vez, eu não estou falando de eu preciso melhorar algo. Não existe um pensamento dualista, né, de um lugar para outro. Não. O que eu preciso de fato, estar conectado diariamente com essa parte de mim que já tem que já é tudo isso, que já tem todos esses potenciais, e à medida que a gente vai vivendo a vida, à medida que a gente vai experimentando as coisas, o nosso propósito ele vai tomando volume e vai tomando corpo e vai se expressando frente à vida. Então, é essa minha crença em relação ao que é de fato o propósito. Obviamente que tem outras situações que nós vamos trazer aqui. E aí eu trago uma outra perspectiva. Quando a gente fala de propósito de vida, normalmente as pessoas pensam na parte profissional e também reduz muito, uma coisa assim, propósito de vida. O que propósito de vida te traz? Qual é o fim da minha vida? No final, quando eu estou perguntando qual é o meu propósito de vida, eu quero saber qual é a finalidade de tudo isso aqui. E eu penso e eu acredito em uma outra variação, uma outra vertente disso, que é uma vida com propósito.
Uma vida com propósito é algo muito maior do que um propósito de vida. Você vira completamente o jogo. Uma vida com propósito significa que é tudo que eu faço, eu vou ter propósito. Eu vou fazer com propósito. Significa que eu não vou fazer nada à toa. Eu não vou gastar tempo à toa com besteira. Eu não vou perder tempo com coisas que não estão alinhadas com a minha verdade. Uma vida com propósito significa que quando eu for fazer escolhas, eu vou checar primeiro os meus propósitos, os meus valores internos, para ver se existe esse alinhamento. Se existir, está alinhado com o meu propósito, está alinhado com a minha verdade interna, e aí sim eu vou conseguir ter tudo aquilo que a gente acredita que vai ter com o propósito. Mas na verdade eu só inverti o jogo, inverti a moeda para trazer para uma vida com propósito ao invés de um propósito de vida. Ou seja, muda essa chave que você vai mudar completamente o seu mindset em relação a propósito de vida. Pense em como eu posso ter uma vida com propósito completamente diferente. Mito 2. O crachá de ouro. Esse mito é maravilhoso. Hoje é uma busca infinita pelo crachá de ouro. Eu quero aquele crachá que quando eu bote no peito, eu diga, esse aqui é meu propósito. E quando a gente fala em crachá, obviamente que eu trouxe expressões aqui para ilustrar, mas quando a gente fala em crachá, a gente está falando de vida profissional. Então, propósito versus profissão. E a grande verdade é que existe um choque entre eles, no sentido, na verdade, um choque de concepções, porque não precisa necessariamente os dois andarem juntos, os dois andarem um ao lado do outro. O que precisa, de fato, eu estou alinhado com a minha verdade, eu estou alinhado com uma vida em que eu vou me dedicar a viver com propósito e, consequentemente, eu estou alinhado aos meus valores e o trabalho que eu escolher, a profissão que eu escolher exercer, ela vai estar alinhada com isso, com os meus valores, então ela vai ter propósito. Só que independe da profissão. Não necessariamente tem que ser algo bonitinho, algo para ajudar os outros, porque em essência tudo ajuda os outros se você for pensar. Não necessariamente tem que ser uma situação humanitária, resolver um problema social, não. Tudo que você faz, você ajuda os outros. Vamos aqui para um exemplo básico. Caixa de supermercado, por exemplo. Não tô só para trazer um exemplo. Caixa de supermercado. Caixa de supermercado, você fala, existe propósito nessa profissão? Beleza, se não tivesse ninguém no mundo que quisesse ser caixa de supermercado, e aí? Né? Se não tivesse ninguém no mundo que quisesse preencher uma planilha. Eu estou trazendo situações bem toscas, porque não que as profissões sejam toscas, pelo contrário, é só para ter a percepção de que não é sobre a profissão, porque cada profissão tem seu propósito de ser. E a questão as pessoas escolhem errado as suas profissões. Aí, porque não estão alinhados com sua verdade e não escolhem a partir dos seus valores. Consequentemente, são infelizes na profissão. Ah, não, então está faltando propósito. Não, não está faltando propósito. Está faltando você estar alinhado com seus valores para ver o alinhamento com a sua profissão. E vai independer de qual profissão você siga. Desde que você esteja alinhado com seus valores, você pode fazer N coisas diferentes. Hoje, por exemplo, é uma barreira que eu venci, mas demorou muito, porque por muito tempo eu fiquei batendo cabeça. Não, o meu propósito é esse, eu só quero fazer isso, o meu propósito é esse, eu só quero fazer isso. Até que eu vivenciei essa experiência de entender que, na verdade, não é esse o caminho. O caminho eu tenho valores, eu me conheço, eu sei onde eu sou bom, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei o que me completa, eu sei o que me explode, né, de energia, de vitalidade. Então, consequentemente, eu vou buscar fazer coisas que estejam, na medida do possível, alinhadas com isso. Né? Mas não vai existir uma coisa que você faça que vai ser sempre um mar de rosas, que vai ser sempre uma felicidade plena, sempre uma coisa estonteante do outro mundo. Não é assim que funciona. Por isso que eu digo, é propósito pé no chão aqui. Então, não tem uma relação necessária entre propósito e profissão. Ficou claro isso? Eu espero que sim. Agora, por outro lado, na minha vida, quando eu era servidor, já no meu primeiro cargo na ANAC, ganhava bem e tal, só que começou essa busca interna porque primeiro
o seguinte, quando eu passei no concurso, eu já tinha na minha cabeça que eu queria passar num concurso de nível médio para eu poder estudar a minha faculdade tranquilo, para que ao terminar a faculdade eu pudesse escolher a minha profissão. Por que eu pensei isso? Eu falei assim, as pessoas se formam já nos seus 24, 25 anos e já querendo dinheiro e querendo constituir família ou fazer seus próprios projetos e tal. E aí a busca pelo dinheiro acaba que faz com que ela corra e acabe aceitando fazer qualquer coisa da vida e não necessariamente aquilo que está alinhado com a verdade dela. Eu achava isso lá atrás já, quando eu tinha meus 21, meus 22 anos. E aí, na verdade, antes, quando eu fiz o concurso, né? Com 21 foi quando eu já entrei. Então a minha cabeça eu vou fazer o concurso, vou ganhar meu dinheirinho, para quando eu tiver formado, quando eu já estiver lá, né, formado, eu não preciso ficar com a corda no pescoço de eu vou fazer qualquer coisa a qualquer custo. Não, eu quero ter essa oportunidade de buscar fazer algo que eu goste. E foi isso que de fato aconteceu. Só que no meu caso, qual foi o outro movimento? Durante a fase que eu era servidor, eu já tinha vários questionamentos, né? Não tá legal, eu não gosto dessa coisa de ficar batendo ponto, de ficar aqui às vezes sem ter que fazer nada. Eu já acabei todo o meu trabalho, mas porque eu tenho um ponto para bater, eu tenho que ficar aqui gastando internet, né? Aquela questão de não ter a liberdade. Eu saía para almoço, tinha que voltar correndo por causa do ponto, porque tudo bem, eu tinha flexibilidade de jornada se eu quisesse, mas aí significa que eu teria que sair mais tarde ou entrar mais cedo ou pagar essa hora. Gente, eu vivia, isso me matava. Por quê? O meu valor de liberdade total aí, o meu valor de liberdade estava sendo ferido com isso. E além disso, o meu valor de criatividade também, de colocar, de contribuir com a minha criatividade, que não era aceito no serviço público, não no sentido de que as pessoas não queriam a criatividade. Era limitado. No serviço público a criatividade limita, né? Tem exceções? Tem, mas no meu caso me limitava. Então isso me matava e me consumia. E eu falava, cara, não é possível que não existe outra coisa na vida para fazer. Aí, já naquela época, eu me inspirava muito assistindo vídeo de pessoas que tinham feito transição de carreira. Pouca gente eu conheci, na verdade, uma ou duas pessoas que eu vi histórias de que tinham deixado o serviço público. Hoje eu vejo com mais frequência, mas naquela época eu não vi. E pessoas que tinham deixado o serviço público de cargo alto e com a remuneração alta, como era o meu caso. Então, eu já buscava me inspirar por pessoas que estavam vivendo uma vida realizadas, né? E essa era a minha busca. Só que, por outro lado, eu tinha uma crença que me limitava. E a crença eu só sei fazer concurso, eu só sei passar em concurso. E só concurso dá dinheiro, ainda tinha isso. Só concurso dá dinheiro. Então, isso tudo me limitava. E aí eu saía, respirava, buscava umas coisas fora, só que acabava voltando para aquela situação de... poxa, tô aqui perdido, eu quero fazer algo, eu quero explorar, eu quero extravasar o meu potencial. Eu sinto que a vida pode ser mais do que isso, só que eu não tô sentindo que eu tenho um espaço para isso. Eu não sei o que precisa acontecer. Fiz evento, participei de evento de empreendedorismo, de vendas, de teatro, de terapia, de um monte de coisas. Então, de fato aconteceu isso. Aí quando eu me formei, eu consegui fazer o que eu tinha me proposto, que era pesquisar e não ser vendido por qualquer concurso ou qualquer profissão aí. Então, quando eu me formei, eu já tinha mais ou menos uma linha, mas era tudo dentro da área do concurso. E eu sentia que ainda não era o meu potencial lá. Então, eu tinha de fato, eu queria ser juiz, eu queria ser aquilo e tal, mas era ainda fechado nessa crença do concurso que não me supria 100%. E aí eu falava, beleza, é o que eu tenho, eu vou fazer. E aí fiz e realmente passei nos concursos muito rápido e tava já servindo, né? Não demorou tanto assim. E, enfim, então essa foi a minha tônica. Daqui a pouco eu conto o restante da história, mas essa foi a minha tônica. Eu sempre quis aliar uma vida profissional que me trouxesse realização. Uma vida profissional, para não dizer propósito, né? De carreira. Não, uma vida profissional que me trouxesse realização, felicidade, que eu sentisse tesão por fazer o que eu estava fazendo, que eu sentisse que o meu potencial estava sendo utilizado ao máximo ali, né, para aquela profissão ou para aquela coisa que eu estava escolhendo fazer naquele momento e que ao mesmo tempo, obviamente, me desse dinheiro, porque eu já entrava na outra crença de que, pô,
todas as coisas que envolvem propósito precisa de ter um talento, precisa de uma arte e tal, e eu não tenho isso tudo e eu preciso viver e eu tenho altas aspirações financeiras, eu tinha, como eu ainda tenho, e aí eu ficava, porra, mas e aí, cara, não vai fechar, então vamos para concurso mesmo, eu dou um jeito de buscar propósito fazendo outras coisas que eu gosto e tá tudo bem, a vida é injusta assim mesmo, esse sistema, ficava nesse moído, né? Mas sempre teve dentro de mim essa busca e esse desejo, né, que me marcou. E aí nós vamos para o... Ué, peraí, tá faltando um mito aqui. Eu já falei do 2. O 3 tá aqui embaixo. O mito 3. E o mito 3 eu apelidei de os 3 reis magos. Então, o mito relacionado ao propósito, mito 3, os 3 reis magos. É aquele mito, aquela esperança que a gente tem de que alguém vai trazer a resposta do meu propósito. É um terapeuta, é um astrólogo, é um canalizador, um vidente, é um amigo, é um coach, é alguém que vai chegar com a resposta. E o mito dos 3 reis magos é isso, né? Aquela história bíblica de que os 3 reis magos vêm trazer a boa nova. Então a gente tá sempre achando que alguém vai vir trazer essa boa nova. E a verdade é que uma vida com propósito é um Lego em que a gente monta todos os dias. Não existe uma resposta pronta. Não vai chegar pelos correios. Estou procurando um papelzinho aqui, um envelope com seu nome. Aí aquele carimbão de vela com, né, aquelas coisas de filme, pá, batido assim, aí o seu nome, fulano de tal, aqui está o seu propósito e você vai abrir naquela emoção. Meu Deus, aqui é a resposta para tudo que eu quis na minha vida. Cara, nunca vai acontecer isso na sua vida. Uma vida com propósito é uma vida em que você todos os dias pega uma peça de Lego e coloca no seu castelinho. Por isso que eu digo, ela é vivida diariamente, a todo instante, a partir do momento em que eu conecto com a minha verdade e eu, a partir desse ponto de verdade e de potencial, eu vivo a minha vida. E aí eu passo a atribuir propósito para as coisas que estão acontecendo, inclusive a profissional. Então, para de achar, não vai ter 3 reis magos trazendo resposta de propósito para você. É um quebra-cabeça que você tem que montar. E no meu caso, o que me ajudou muito a encontrar esses meus valores, essas minhas verdades para me trazer essa clareza. Porque o que eu acho que o que falta no propósito das pessoas é clareza, a pessoa ter clareza. Primeiro, clareza disso aqui. A gente fica perdido nisso tudo, achando que só pode ser profissão, achando que é uma terra prometida, achando que alguém vai chegar e trazer a resposta e os outros achismos que nós vamos trazer aqui daqui a pouco. A gente fica perdido nesse ponto. Mas o fato é que falta clareza para a gente olhar. E no meu caso eu fiz muita coisa. Eu fiz leitura de registros akáshicos, eu fiz mapa astral vários, tarô, terapia, body talk, uma série de coisas, não todos nessa busca, mas no fundo era uma busca por significado. E eu acho que tudo isso trouxe peças para esse meu Lego, mas nenhuma peça era imprescindível, porque a peça principal era somente parar, olhar para mim mesmo, silenciar a mente, entrar dentro, literalmente, redundantemente. E isso a gente traz nos próximos seminários. O mito 4. A lata de sardinha. O mito 4 é a lata de sardinha do propósito. Nós queremos, mais uma vez, sair de uma lata para entrar em outra, né? Aquela coisa do crachá, o crachá de ouro. Então, a gente quer a mesma coisa, uma latinha de sardinha de ouro. Quer dizer, eu quero me encaixotar. E eu, particularmente, sempre fui isso. A minha busca era por um nome para chamar de meu. Fabrício, o terapeuta, o empreendedor, o servidor público, o palestrante, o qualquer coisa, o não importa o que, Fabrício. E a gente tem também esse desejo. E se você for ver, não é tão estranho assim, porque quando a gente conhece uma pessoa, uma das primeiras perguntas, o que você faz? Por exemplo, eu não sei nem responder, eu não sei nem começar a responder, aí eu já brinco logo, aí eu mexo com as coisas aí, eu vendo produtos que as pessoas usam e se sentem mais felizes e radiantes e às vezes até dizem que vão para outros planetas, brincando, né, para dizer que eu sou traficante. Obviamente que eu não sou, tá, gente? Mas é porque eu não sei nem o que dizer. O que eu faço, gente? Eu faço muitas coisas. Só que
qual é o mito? O mito da lata de sardinha do propósito. A gente quer se colocar dentro de uma lata de sardinha, dividir em caixas e ter um nome para dizer que é a nossa profissão, é o nosso propósito, essa é a minha caminhada, esse é isso. Quando na verdade quando faz isso, a gente exclui todos os outros potenciais que a gente tem. Os muito potenciais. Quem disse que propósito é sobre definir uma coisa? Propósito, mais uma vez, é uma vida com propósito. Uma vida em que eu coloco os meus valores à disposição daquilo que eu estou fazendo. Simples assim. Parece, eu sei que é um simples que não é fácil. Mas a verdade é que não tem que enlatar nada, não tem que encaixotar. E por muito tempo eu me massacrei porque eu queria um nome, eu queria alguma coisa, eu queria um título, eu queria qualquer coisa nesse sentido. Hoje eu vejo, o meu propósito é justamente viver esse multipotencial que eu sou. Teve uma época na minha vida que eu estava servidor público, eu era oficial de justiça, eu era músico profissional, tocava, ganhava um dinheirinho, eu era estudante de terapia, então fazia formação de terapeuta, então podia dizer ali um estagiário, eu era professor de curso preparatório online, eu era marqueteiro, eu era escritor. O que mais? Esqueci de alguma coisa? Não. Ó, 6 coisas. Quer dizer, como é que eu enlato isso tudo e falo assim, ó, então eu sou... Não tem como. Eu sou um monte de coisa, cara. O que você quer saber que eu sou? Né? Mas na verdade de quem é esse anseio por ser alguém? Quem em você quer ser alguém? É essa a pergunta que você tem que fazer. Para sair dessa lata que você está querendo botar. Então, cuidado com a lata de sardinha. E eu acho que a verdade é que todos nós somos multipotenciais e hoje a gente tem condições de viver uma vida explorando essa multipotencialidade. É a vida que eu vivo hoje. Hoje eu faço coisas que não se relacionam muito entre si. Coisas bem variadas. Que englobam todo o potencial que eu sou e que eu trago para mim. Aí como é que eu posso empacotar isso para entregar para o mundo e dizer, esse sou eu? Não tem como, eu sou o Fabrício que é marqueteiro, que escreve carta de vendas, que faz anúncios na internet, que é professor, que é mentor, que é terapeuta, que ajuda pessoas com terapias alternativas, que ajuda as pessoas a se curarem internamente. Eu sou um Fabrício que é pai, eu sou um Fabrício que é marido, que é filho, né? Que faz um tanto de coisa, então não tem como a gente se enlatar e se colocar. E eu já vi em algum lugar falando que a geração atual não vai ter esse negócio de uma profissão. Eu vou fazer uma profissão, pronto e acabou. A geração atual vai ter várias profissões ao longo da sua vida. Então vai ser algo bem comum, né, de ter essas várias profissões ao longo da sua vida e de ter várias experiências, tá? Beleza. Dando seguimento aqui, vamos ao mito 5. O mito 5 é a caixa registradora. O mito 5 em relação ao propósito. A caixa registradora. No sentido de que a vida, o universo é uma caixa registradora em que ao meu comando vai abrir e abrir uma gaveta cheia de coisas, cheia de situações e vai me trazer de bandeja. Essas coisas podem ser dinheiro, pode ser oportunidades, pode ser sincronicidades, pode ser relacionamento, pode ser tudo. E aí, por que esse mito relacionado a propósito? Porque a gente também tem uma ideia de que o propósito é algo que a vida vai me dar, né? É algo que vai ser trazido. Eu tenho uma passividade ao esperar o meu propósito. E quando na verdade é o contrário, é o que você pode dar para a vida. O que dos seus talentos, dos seus potenciais, dos seus valores você pode colocar à disposição da vida. É sobre isso o propósito. E em diversas áreas da vida. Então, por exemplo, eu, enquanto pai, o que dos meus talentos, dos meus valores, das minhas verdades eu posso colocar à disposição da criação de Eva? Enquanto marido, enquanto aqui, colega de caminhadas de vocês, para alguns professores tá tudo bem, para outros mentor tá tudo bem, mas enquanto qualquer coisa que você acredite que eu sou, o que eu posso colocar do meu máximo aqui? É isso. Eu, enquanto estou escrevendo, o que eu posso colocar no meu máximo ali? Enquanto eu estou
fazendo um atendimento, enquanto eu estou conduzindo o grupo. E é sobre isso, propósito. É sobre eu dar para a vida o que eu tenho de melhor e não eu esperar que a vida vá me trazer o meu propósito. Assim como o mito dos 3 reis magos, que vai chegar alguém com a boa nova, tá aqui o seu propósito. Não, é uma visão completamente diferente e essa é outra visão distorcida. O mito 6, Francisco de Assis, é um mito que eu costumo... esses mitos eu nomeei ontem à noite, eu achei uma coisa interessante para trazer. Mas o mito 6, mito de Francisco de Assis relacionado ao propósito. Que o quê? Está relacionado à ideia de que o conflito que existe entre propósito e dinheiro. Primeiro porque as pessoas se confundem, acham que propósito está relacionado a fazer uma arte, a uma vida dedicada ao talento, à vida artística e a série de coisas nesse sentido. Então, com base nisso, a gente pensa o que, porra, um cara músico, ele passa fome, a não ser que ele seja famoso. Um escritor, coitado, fosse esperar os livros dele vender para ele ter dinheiro. Então a gente tende a associar isso. E aí, por que Francisco de Assis? Porque por outro lado a gente pensa, não, pessoas missionárias que vêm, que abrem mão da vida para viver uma vida de simplicidade, de pobreza, e eles vivem felizes e radiantes. E a pergunta é, quem disse que para viver com propósito, para viver uma vida com propósito, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer realmente, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente mais gosta? Essa é outro mito, e esse mito está enraizado dentro de nós, porque ele também está relacionado com outros movimentos de contato interno. A gente acha que se a gente se entregar ao fluxo da vida, se entregar ao Deus interior, a gente precisa abrir mão de comer, Hélio Couto fala isso, né, de comer a feijoadinha, né, de beber o vinho, de fazer isso, quando na verdade tudo isso é perfumaria. Então, a mesma coisa em relação ao dinheiro, propósito e dinheiro. Muita gente hoje tem esse conflito. Ah, porra, eu descobri, é isso que eu quero fazer. É aquela coisa que ela faria até de graça. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida, por exemplo. Aí a pessoa, eu faria isso até de graça. E aí ela tem dificuldades em cobrar, em atribuir o valor àquilo que ela já está fazendo. Que na verdade já é o valor. Só que atribuir o valor de troca. Por exemplo, aqui na escola é totalmente gratuito. Eu estou atribuindo valor para vocês, assim eu espero, me dizem, né? Me digam se eu não estiver. E qual o valor que vocês me dão de volta? Já que eu não cobro dinheiro para isso aqui, e eu não estou aqui pedindo dinheiro, não é isso? Qual o valor que vocês me dão de volta? Participar quando você sentir que tem que participar, compartilhar quando você sentir que você pode. Esse é o valor de troca que a gente estabeleceu aqui. E a mesma coisa para as outras situações. Por exemplo, quando eu me coloco numa posição de conduzir um grupo, eu faço com muito prazer, aquilo ali me realiza. Só que a razão de existir desse grupo, o que dá base a ele para se sustentar é a troca. E a troca não é necessariamente só o dinheiro, mas nesse caso a gente vive numa sociedade que se eu chegar ali na padaria, tá aqui meu propósito, o cara não vai rir da sua cara, ele não vai te dar pão. Então é a mesma coisa. A gente tem que olhar num ponto de vista de que a gente está aqui para ter o melhor, para viver o melhor, para explorar o melhor. Eu tive a honra de fazer vários cursos e experiências que me engrandeceram muito e todos muito caros. Imagina se eu não disponibilizasse os meus talentos e atribuísse um valor a ele e pedisse um valor de troca para as pessoas para que eu conseguisse fazendo tudo isso. Né? A gente se limita. Então, olhar para o propósito e ver o conflito do dinheiro é algo muito comum e ele é real, ele existe, muita gente passa por isso, sobretudo essa galera que está entrando para fazer aí profissões da nova era, tem esse conflito, mas você não tem que ter esse conflito. O meu objetivo aqui agora não é aprofundar sobre isso, você não tem que ter esse conflito, porque isso é justo, é real, é verdadeiro e é uma situação baseada no que a gente vive hoje socialmente e o problema todo é o que você atribui de significado ao dinheiro e as crenças que você tem em relação ao dinheiro e não a questão do tipo de profissão. Porque hoje eu conheço gente que ganha milhões ensinando pessoas a fazerem coisinhas, brindezinhos pequenininhos para festa. Outro faz, sei lá, adestramento de cachorro, né? Ensina muita coisa nesse sentido e que as pessoas estão vivendo seus propósitos e sendo bem pagas por isso. Porque não tem essa de que eu preciso ser
ter que viver uma vida privação. Não, isso aí tá de acordo com a sua verdade. Se a sua verdade for, beleza, até que eu quero muito dinheiro, mas eu quero para mim mesmo é só um pouco, porque eu tenho outras aspirações. Se isso for sua verdade, ok, mas não tem que ser assim. Então, esse é um outro mito relacionado ao propósito, que é a questão do dinheiro. E o último mito que eu separei, e poderia ter trazido aqui 20 mitos, mas eu escolhi 7 para não ficar muito grande. O mito, a panaceia. Panaceia é a solução de todos os problemas. Então, muita gente vive acreditando que quando eu encontrar o meu propósito, lembra? Mito da Terra Prometida. Ou quando alguém trouxer o meu propósito, mito dos 3 reis magos, todos os meus problemas estarão resolvidos. Eu vou ter prazer, o tempo inteiro em êxtase, trabalhando e vivendo e fazendo as coisas. E meu Deus, a minha vida. Cara, não é isso. Nós estamos aqui, ó, na Terra. A Terra tem as suas próprias leis para as coisas funcionarem e acontecerem. E é impossível que você, somente por isso, e você... Na verdade, deixa eu recomeçar isso. Não tem como eu terceirizar viver uma vida de realização para um dia em que eu encontrar o meu propósito. Você está terceirizando o seu poder, porque o seu propósito ele já é agora. O que você precisa é trazê-lo para fora cada vez mais, cada segundo a mais. Não é assim, eu vou trazer aqui, chegou, não. Ele já está aqui. Opa, propósito, 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 propósito. E aí vou vivendo uma vida com propósito. Então, não existe isso. Os seus problemas não vão acabar. Você vai continuar tendo que fazer muitas coisas que você não gosta. Porque elas amparam outras que você gosta muito. Só que eu acho, por exemplo, trazendo na questão profissional, porque por mais que a gente não alie no profissional, uma vida profissional com propósito é algo que me toca, é algo que eu sempre busquei. Trazendo para a questão profissional, o que eu tenho que buscar? O que eu tenho que trazer? O que eu tenho, na verdade, que trazer para a minha profissão? É saber os meus valores e escolher profissões ou escolher atividades. Eu não diria nem profissão, porque profissão é um título, né? Escolher atividades que estejam o mais alinhado possível com a minha verdade. Algumas vão estar 100% alinhadas, como essa que eu estou aqui agora para você. Mas aí, por exemplo, para a gente chegar nessa aula, eu preciso fazer post no Instagram, que eu não gosto de fazer. Eu preciso fazer anúncio na internet, que eu tenho que parar, não é minha atividade preferida. Eu preciso ficar fazendo lembrete, ficar fazendo, sabe, fazer algumas coisas que não é o que é 100% que eu gosto de fazer, porque eu gosto de estar aqui, mas outras coisas precisam acontecer para eu chegar nesse momento. E eu preciso fazer, né? Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência de que eu preciso ter consciência dos meus valores para saber colocá-los à disposição. E aí hoje, isso me dá um baita de um poder. Porque hoje, quando eu recebo, por exemplo, uma proposta de alguém para realizar alguma atividade, eu posso dizer não. Se tiver desalinhado, eu digo não. Só se for realmente, tá precisando de dinheiro, aí o cara, precisando de dinheiro, você vai fazer o quê? Vai fazer tudo, né? Precisa sobreviver. Agora, fora isso, eu tenho meus valores e eu posso fazer contrapropostas baseadas nos meus valores. Eu posso até aceitar essa sua proposta, mas eu quero trabalhar assim, assim, assado. Para mim, o valor disso aqui é importante. A liberdade é importante. Não ter carga horária para mim é importante. Não ter um chefe para eu ficar, né, me cobrando coisa. Tem que ter independência na atividade, sabe? Tem que ter espaço para criatividade, para eu colocar meu potencial na mesa. Quer dizer, eu sei os meus valores internos e eu sei colocar eles à mesa. Então, quando eu sei tudo isso, até as minhas atividades profissionais se tornam diferentes. Então é sobre isso. Não vai parar de fazer coisa chata. E aí, para mim, o que é propósito? E propósito numa visão grande. É aquilo que eu falei primeiro. Não é um propósito de vida, e sim uma vida vivida com propósito, com significado, em que eu coloco o meu máximo para a vida. Uma vida com significado, alinhada com a verdade da minha alma, para que eu possa expressar essa verdade da forma que ela é. Então, para isso que existe o ego. O ego é seu inimigo. Não é bem assim. Aspectos do ego que querem controlar, estão o tempo inteiro controlando a sua realidade, que precisam ser observados. Mas o ego serve para diferenciar, senão ia ser um bando de gente
branco, ou pálido, digamos assim, eu quer dizer, bonecos padronizados de fábrica que sem expressão, sem uma cor, sem uma vida dentro dele. Bonecos de cera, pálido. Não, não é isso. O nosso ego é justamente isso. É a nossa verdade. É a minha forma de... Quantos milhões de pessoas tem que falam disso aqui que eu tô falando? Mas isso que você tá assistindo é a minha forma de enxergar e de te trazer baseado no que eu vivi. Ou seja, é essa expressão da minha essência, né? É o estado da arte da minha própria vida, que ele é descoberto a cada momento. E como assim estado da arte? Porque como não é só relacionado à profissão, é como eu estou no meu melhor momento quando eu estou com a minha filha, quando eu estou tomando um café da manhã, quando eu estou preparando um pão que eu adoro de fermentação natural, que gasta quase um dia para fazer, às vezes até mais. Quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando eu estou no meu momento de trabalho. É isso, é o estado da arte da sua vida. E aí, em âmbito profissional, o que é o propósito? O que é uma atividade profissional exercida com propósito? É eu ter consciência das escolhas que eu estou fazendo e não escolher porque dá dinheiro, escolher porque é o que a sociedade está querendo, escolher porque é da moda, escolher por isso. Não. É eu usar os meus potenciais. Só que eu preciso conhecer os meus potenciais para colocar ele na mesa e à disposição. É eu buscar qualidade de vida naquilo que eu estou fazendo, exercendo. É eu buscar uma satisfação e fluidez. Estado de fluidez, estado de conexão absoluta, estado de entrega, né? E saído do profissional, voltando, é estar aqui no agora, né? E a jornada do propósito, uma vida com propósito, é uma vida em constante mudança. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Então, agora, nesse momento que eu te falo aqui, que é 10:12 do dia 26 de setembro de 2020, esse momento aqui agora, o meu propósito é falar sobre propósito para você. A finalidade disso é falar sobre propósito, é te inspirar. Daqui a 2 horas eu não sei o qual vai ser. Então, você tem que parar para pensar. Não é aquela coisa do mito da lata de sardinha. Não vou enlatar o propósito. E acabou, é isso aqui. Não. Não vou enlatar o propósito. Eu vou viver a cada momento com propósito, com verdade, com significado. E para mim, propósito é uma vida alinhada à verdade da sua alma. Por isso que eu chamo propósito com alma. É isso que é. E é isso que hoje eu vivo. E é isso que hoje eu gostaria que todos vivessem. Independente de profissão, de escolha de atividade, de nada. Que tivesse uma vida alinhada com a verdade da sua alma. Porque, mais uma vez, conforme a meditação que eu tive semana passada, que me deu esse insight, uma vida vivida sem coerência com a verdade interior é um cemitério de sonhos. Ou seja, o que é o sonho? Nada mais é do que o seu propulsor para viver uma vida com propósito. Tá joia? Bom, pelo visto a conexão caiu mesmo, né? Mas é isso, eu vivo aqui agora. Eu podia ter parado a transmissão, eu podia ter ido brigar com o cara da internet, quer dizer, eu ia perder a minha conexão com vocês aqui. Quer dizer, além da internet, eu ia perder a minha conexão com o assunto, com o tema, eu ia me desesperar, e aí ia voltar meia hora, 40 minutos depois com a internet resolvida, mas quem ia voltar aqui? Será que era esse mesmo Fabrício que você assistiu agora? Não. Então o que eu fiz? Cara, a internet já caiu, né? Infelizmente as pessoas que estavam assistindo ao vivo não puderam continuar, mas a internet caiu e eu me preparei para dar o meu melhor para ela nessa janela de tempo aqui agora. Então o que eu fiz? Bola, vida que segue, vou dar o meu melhor, propósito, tá aqui, entregue. Agora vou subir isso para o YouTube como um vídeo e aí você vai ter condições de assistir com o propósito que eu coloquei para esse momento e não com probleminha de internet. Quer dizer, eu lidei com isso da forma que aconteceu. Então, um exemplo real aí daquilo que eu falo. Quer dizer, eu vivo o que eu falo para vocês aqui. E aí é isso que eu quero chamar a atenção aqui para vocês hoje. É essa mensagem que eu gostaria de falar. Esse é o primeiro seminário sobre propósito. Semana que vem a gente vai ter outro. Vou ver qual aspecto do propósito que eu vou trazer para vocês. E talvez em outubro, tudo indica
que em outubro eu vá abrir uma mentoria, né, especificamente para a parte profissional, então voltada para a pessoa se reencontrar, né, encontrar os seus valores e os seus potenciais profissionalmente para colocar isso. Por quê? Para mim, profissão é algo muito importante, porque querendo ou não, as pessoas vivem... a nossa vida gira em torno daquilo que a gente faz. Que é um tempo que a gente está muito envolvido, né? Quem cumpre jornada de trabalho de 8 horas é um terço da vida. 8 horas é um terço do seu dia. Então, um terço da sua vida você está dedicando aquilo ali. Aí, para viver uma vida fazendo algo que você não gosta, que você não faz, que não respeita os seus valores, que está insatisfeito, sinceramente, essa para mim é uma vida que você pode já enterrar. Porque essa foi a minha busca. E hoje eu vivo a vida que eu quero. Ganho bem, trabalho com as coisas que eu gosto, alinhado com meus valores. Eu encontrei esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Para isso eu precisei de quê? De clareza, de autopercepção e de saber colocar isso à disposição da vida. Para que as pessoas que precisam pudessem encontrar. Tá joia? Então vai ser na próxima semana. Como nós não estamos ao vivo, eu não vou conduzir uma meditação de encerramento aqui. Peço desculpas, você que teve a sua expectativa frustrada de participar ao vivo, mas acontece imprevisto e a gente tem que lidar com eles conforme acontece. E essa eu achei que era a melhor maneira de lidar com esse que aconteceu nesse momento. Tá joia? Então beleza, a gente se vê no próximo. Eu tô aberto lá no grupo, né, pra gente trocar. Se você não tá no grupo, clica aqui embaixo no link pra gente trocar experiência enfim, trocar ideias, tá bom? Gratidão, até a próxima semana. Fui!